Cardiologista, estomaterapeuta, ozonioterapeuta e empreendedor, você sabia que o enfermeiro pode fazer tudo isso e ser tudo isso? Meu nome é Flávia Funes Imbrois e agora eu vou apresentar para vocês o primeiro episódio do Podcast Circo. Fica aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no Podcast Circo, o primeiro episódio com vocês hoje, trazendo voz ao profissional da saúde, para que todos conheçam um pouquinho do trabalho de cada profissional, sendo da enfermagem, da psicologia, médico, nutricionista, principalmente os enfermeiros, que com isso tudo vocês vão entender o porquê do nome Podcast Circo. E eu estou aqui sendo entrevistada pelo meu companheiro, o amor da minha vida, Vinícius Imbroise, ele que vai me entrevistar hoje, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história e entenderem qual é o objetivo desse programa. Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito honrado em estar aqui, né? Fazer essa mediação com o público aí, sejam todos muito bem-vindos. E vamos nessa, né? O pessoal conhecer. Acho que vai ser muito promissor. Acho não, tenho certeza, vai ser muito promissor esse programa. A gente vai poder trazer muitas pessoas legais, convidados Com certeza. interessantes, profissionais da saúde que são extremamente capacitados no que fazem, e trazer o conhecimento para o público é o mais importante, né? Seja profissional da saúde ou não. E desvendar vários mitos Isso é sobre a verdade. enfermagem, sobre a área da saúde. Aí tem muita lenda urbana, muito mito, né? E é legal a gente tirar essa curiosidade, Desmistificar, né? desmistificar um pouco. Eu mesmo, você sabe que eu aprendo todo dia com você há mais de 10 anos, eu vou aprendendo uma coisa ou outra. E vamos começando. Vamos começando explicando o porquê do nome Podcast Circo, né? Primeiro que pão De onde surgiu? é Como surgiu? na verdade, surgiu de um sonho. Eu sempre tive vontade de trazer a voz do profissional da saúde, principalmente profissional enfermeiro, né? Que é a minha área, a minha profissão. E eu não sabia como fazer isso. Como que eu vou dar voz ao profissional? Como que eu vou poder mostrar para as pessoas o que realmente o enfermeiro faz? E uma bela noite, eu dormindo tive um sonho, e quando eu acordei foi a primeira coisa que me veio, foi podcast circo. Não entendi na hora o porquê desse nome, achei interessante, mas eu não entendia o porquê. A gente E sempre liga ao pão e circo, né? A política do pão e circo, dar diversão e comida para o povo para eles esquecerem as indagações, né? Questões exato. políticas históricas do Brasil. Exato, mas foi o que eu me questionei. Eu falei, pô, mas por quê? Eu não quero falar de política, eu não quero falar de coisas ruins, eu quero falar de coisas boas. E aí, numa outra noite, quando eu acordei, eu tive a explicação do porquê desse nome. Esse nome, o pão, que foi o que Jesus multiplicou, matando a fome de tantas pessoas, né? Foi um dos milagres que ele fez, né? Sim, Multiplicou pães e peixes. E, e eu achei bastante simbólico o pão pelo fato dele matar a fome, e um gesto tão carinhoso, tão caridoso, ele poder alimentar tanta gente com tanta esperança também, porque ninguém ia morrer de fome ali, estavam todos com muita fome. E eu acredito que a enfermagem ela faz um pouco disso, né? Ela multiplica amor, ela multiplica conhecimento, e ela, cuidado, né? exato, o cuidado, e ela leva um pouco de esperança para as pessoas que estão ali doentes e necessitando de ajuda desse profissional. Então, o pão foi muito, significou bastante, foi bem interessante essa, A essa junção, semelhança, né? Essa semelhança do pão
com a É enfermagem. o alimento mais, eu acho que mais antigo e mais democrático, né? Em todas as culturas do mundo existe o pão. No Egito Antigo a gente ouve falar do pão, em coisas muito antigas já se trabalhava o pão, né? Para alimentar o trigo sempre presente nas culturas. E muito legal essa analogia, né? Do cuidado. Exatamente. Agora, o circo é porque existem tantos artistas bons que saem, né, que hoje estão aí, são conhecidos e que vieram do circo e que viveram por muito tempo no anonimato fazendo artes maravilhosas. E como a gente sabe, a enfermagem carrega uma frase da arte do cuidar. Tanto é que o nome do programa é Pão de Cast e Circo, né? A arte do cuidar. Então, o enfermeiro ele fica ali e no circo, né? O artista ele fica muito tempo até ele aparecer na mídia, até ele ficar conhecido, ele ficou no anonimato. Muitas vezes nem aparece, né? A maioria Exatamente. dos artistas circenses vivem no anonimato, rodando de cidadezinha em cidadezinha, levando alegria ali, Com o aquela rosto trupe, né? inchado. É aquela trupe, muitas vezes o palhaço sai do picadeiro, dá a volta, tira a maquiagem, passa no meio do povo, ninguém nem sabe quem Ninguém é sabe ele. quem é, exatamente. E são artistas extremamente competentes e que conseguem levar o riso, a alegria para as pessoas. E não são protagonistas, são coadjuvantes na arte. E o enfermeiro, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele é o coadjuvante, ele não é o protagonista. Não que a gente queira ser o protagonista, não, eu acho que todos os profissionais da saúde são protagonistas na hora de salvar uma vida Sim, e de trazer a qualidade de vida ou a vida de volta para aquela pessoa. a gente fala, né? E, Engrenagem, né? Porque exatamente, precisa, né? Precisa de cada uma das funções para essa engrenagem girar, né? um depende do outro sempre, 100%. O médico não consegue fazer nada sozinho, o enfermeiro não consegue fazer nada sozinho, o psicólogo nada sozinho, o nutricionista e todos os profissionais da saúde têm a sua função e a sua importância dentro da área da saúde. E é isso que a gente quer mostrar, é isso que esse programa veio trazer, vai trazer para as pessoas, para elas poderem entender a função de cada profissional da saúde. Que não existe protagonista. E qual foi a parte mais difícil de criar esse programa? A coragem, Coragem, né? Eu sei coragem. bem Eu a não, sua. você me conhece, eu sou muito crítica. Eu fico me perguntando se eu sou capaz, se, se as pessoas não vão achar isso, se não vão achar aquilo, o que vai ser, se eu vou conseguir falar com as pessoas, transmitir para as pessoas o que, o que de mais importante tem que ser dito, né? Tem que ser mostrado. A gente sempre pensa no julgamento. Sim. Isso é Julgado a gente vai fato. ser sempre. Pois é, Fazendo bem, não fazendo bem, sempre vai ter gente julgando, né? Como você me apoiou muito em projetos anteriores, que eu tive que ficar nessa posição, verdade. e você me ajudou muito, porque a gente ficava numa frente de uma câmera, eu travava, não conseguia, e você foi me ajudando, eu acreditar em mim. É muito importante em qualquer área, né? Qualquer área a gente acreditar na gente, não pensar no que o outro está, o que o outro está É. pensando, o que o outro vai falar. Se a gente ficar pensando que foi o que me deu coragem, né? Se a gente ficar pensando no que o outro vai falar, no que o outro vai pensar, a gente não faz. A gente não sai do lugar, fica estacionado e vem outro e faz. E se Vem você outro e tivesse faz. pensado nisso lá atrás, quando você estava fazendo seus testes ergométricos, você estaria aqui se você tivesse pensado lá atrás em cada coisa, né? Então é uma trajetória gigantesca, né? Então se a gente ficar parando para pensar, o que o outro acha, o que o outro não acha, a gente não trilha nada, né? Não, sem dúvida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na área da saúde. Comecei num consultório odontológico. Estou dando spoiler aí no meu livro, hein?
que logo, logo vai sair aí para Verdade, vocês mais um lançamento esse ano aí. poderem começar a conhecer um pouquinho da minha história. 2025, acho que está sendo o ano de tirar todos os meus projetos do papel, ter coragem. Concretização, né? Os projetos que você vem trabalhando, né? Eu até me emociono com isso, porque pelo menos eu tenho vontade de fazer isso tudo que eu estou fazendo agora, pelo menos uns 10 anos. O meu livro eu fiquei escrevendo durante um ano. E foi muito, muito libertador ter escrito o livro, porque Terapêutico? pra caramba. Em alguns momentos eu tive que parar, eu não conseguia sair daquele trecho, daquele pedaço, porque mexia muito, muito com as minhas emoções. E eu tive que parar, digerir aquele sentimento que a lembrança me fez trazer à tona. Aí depois eu conseguia escrever mais um pouco. Mas por 2 momentos da história eu tive que parar. Então, eu acho que todo mundo deveria escrever um livro. Se falam que a pessoa só é realizada quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Filho nós não tivemos, Não. né? Só os de Só 4 os patas, pelegos. que são, uma já se foi, mas foram os nossos filhos. Sim, sem dúvida. São, né? E árvore eu plantei. Eu não lembro onde, mas eu me lembro que eu plantei. E agora eu escrevi um livro. Então, eu estou 90%, Quase realizado. 90% realizado. Não, mas vale muito a pena. E assim, eu comecei muito cedo, com 16 anos, num consultório odontológico, onde eu não me identifiquei. Eu queria mais, 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 mais. E até que eu entrei numa clínica de cardiologia, que o destino faz a gente. O bom filho a casa torna, né? Que é onde eu estou hoje com o consultório. E lá eu fiquei até me formar enfermeira, dos 16 anos até os 29 anos, que foi quando eu me formei. Justamente onde está localizado esse estúdio que vocês estão vendo. Exatamente. É o mesmo local. Aqui é o meu consultório, que agora virou um estúdio. Sejam muito bem-vindos ao meu lar, né? Meu lugar de trabalho. E assim, toda essa trajetória não foi. Parece que Deus foi colocando a mão dele no meu caminho, sabe? Eu fui seguindo caminhos que eu queria, que eu gostaria de seguir, mas eu não conseguia imaginar eu sozinha chegando ali. E ele, o homem lá em cima, foi fazendo o caminho certinho para que eu chegasse até aqui. E ainda tem caminho para seguir. Sem dúvida, sem dúvida. E nesse meio tempo você passou por serviço público, Privado. resgate, UBS, atendimento de saúde da família, né? Um monte de coisa trouxe você até aqui, né? Essa bagagem toda. Graças a Deus. Graças a Deus. E o que você acha, assim, qual que é a maior dificuldade hoje da sua profissão de fato, o enfermeiro, sem a gente começar a falar das especializações? A maior dificuldade é o reconhecimento. O enfermeiro tem que fazer um esforço gigantesco para ser reconhecido. Dificuldade de ser respeitado, de ser valorizado, porque muitos, culturalmente, já vem com a história, né, da enfermagem. O enfermeiro ele foi feito apenas para servir ao outro. E tem que ser por amor, tem que ser por caridade, tem que ser. Como que eu posso te explicar? Ele tem que fazer aquilo com submissão. Ele tem que ser submisso. Hierarquicamente abaixo. Sempre. Sempre hierarquicamente abaixo. Isso não é verdade. O enfermeiro ser empreendedor e ter seu próprio consultório com autonomia total, isso Não, não... na faculdade, nem na faculdade eles colocam A isso pra maioria nem gente. sabe que pode, né? Não, nem Os imagina. próprios profissionais, imagina Os outros. o cidadão comum, né? Exatamente. Na faculdade, e eu acredito que seja em todas, né? Na graduação,
A especialização não. Quando você faz a especialização, a questão do empreendedorismo ele é exposto para a gente, mas também depende da especialização. Eu fiz 3 especializações. Na graduação, o que eles querem é que você seja boa tecnicamente, que a sua mão de obra seja perfeita, que você consiga pegar um bom acesso, passar um bom, uma boa sonda, que você atenda o paciente principalmente em APH, que é atendimento pré-hospitalar, ou urgência e emergência, você tem que ser boa naquilo, numa parada que é o desespero, né, de todo mundo, Medicação, medicação, tudo, você tem que ser boa nisso. que é isso aí, o carro forte, Isso. carro-chefe, né? Tanto é que quando você sai da faculdade, você encontra um profissional que ele seja de atendimento de urgência e emergência, nossa, ele é um deus pra gente, porque ele sabe muito. Quando, na verdade, o leque, né, da profissão enfermeiro, ele é gigantesco esse leque. Você pode seguir caminhos que você nem imagina. E, infelizmente, a gente, quando sai da faculdade, só vai descobrir esses caminhos depois de muito tempo. Eu E às vezes descobri até depois de com a 10. necessidade, né? Exatamente. Como aconteceu com você com as feridas e tal, aí você usa a estomaterapia. E Exatamente. até fala pro pessoal, porque eu mesmo desconhecia, até, né, a gente casar e tudo, eu desconhecia especialização. Especialização para mim era médico. Clínico geral, não quer mais ser clínico, ele ia se especializar, isso falando popularmente, acho que como a maioria, e aí ele ia ser o cardiologista, ou o que fosse. E a enfermagem eu nem imaginava, eu só sabia que tinha enfermeiro e enfermeiro padrão. Que era isso que eu ouvia falar. Enfermeiro para mim era aquele que eu ia na sala ali no hospital, funcionava a veia, dava uma injeção, é aquele que curava um curativo quando me ralava, né? Fazia o curativo quando me ralava. Era aquele atendimento ali que eu via no enfermeiro. E depois, com o tempo, eu comecei a ver, quando meu pai teve algumas internações, o cuidado ali, que eu via que eram os mais presentes. Mas eu não sabia que tinha auxiliar, técnico e enfermeiro. Para mim era enfermeiro e enfermeiro padrão. E aí até explica o pessoal sobre as especializações e isso do enfermeiro padrão. Não existe enfermeiro padrão. Enfermeiro é enfermeiro. Enfermeiro é aquele que fez a graduação de enfermagem, fez a faculdade, são 5 anos de universidade, ele fez os 5 anos e depois ele pode fazer as especializações, seja de obstetra, cardiologista, programa de saúde da família, UTI, seja qual for, nefrologista, ninguém sabe que tem enfermeiro nefrologista, seja qual for a especialização que ele queira fazer, As ele pode fazer A grosso dentro. modo, as especializações que um médico pode fazer basicamente batem ali mais ou menos, Sim, lógico que na cada um com as suas questão. funções, né? Com as suas Exato, que nem a responsabilidades. medicina tem a questão do cirurgião, e isso o Sim, enfermeiro não vai ser um cirurgião, mas ele pode atuar ali como instrumentador, ele pode trabalhar em. braço direito do cirurgião, do Sim, anestesista. sim, vai ali acrescentar, vai somar conhecimento para poder salvar aquela vida, né? Fazer o melhor trabalho possível. Quando você está na faculdade, então você não tem essa visão de empreender. Não mostram isso, é mais tecnicamente. E aí, quando você vai para a especialização, dependendo da especialização, que no meu caso, eu fiz cardiologia. Foi a primeira especialização que eu fiz. A cardiologia, ela não te dá essa questão de empreendedorismo. Ela continua batendo o martelo na urgência e emergência. Entender os parâmetros, Sim, né? O que a pessoa vai você poder ver. reconhecer batimento cardíaco, traçado, né? Você entender, você atender um paciente numa UTI coronariana, você trabalhar numa hemodinâmica, então tudo isso a especialização vai te mostrando, não mostra a questão do empreender. Então, basicamente, a grosso modo, só o pessoal que não é da área da saúde, assim como eu, entender.
Então, as especializações que a gente vê vários médicos tendo, o enfermeiro, de repente, pode ter cardiologista, neurologista, dermatologista. Então, existem várias semelhantes, com os nomes semelhantes, mas cada um com a sua função, é isso? Sim, lógico que o enfermeiro não vai ser um cirurgião. Existem alguns procedimentos que são únicos e exclusivos do médico, Sim. assim como existem procedimentos e atribuições que são únicos e exclusivos do enfermeiro. Cada profissão tem a sua exclusividade em procedimentos. Na verdade, a gente sempre estuda de um pouquinho, né, de tudo um pouquinho, mas o especialista naquela área, ele é o responsável para saber realmente o que tem que ser feito. E cada um no que o seu conselho federal ou regional autoriza você a fazer. Eu como enfermeira, não vou fazer uma cirurgia num paciente. Não tenho autorização e nem competência de formação para poder fazer isso. Eu posso trabalhar junto com o cirurgião e acrescentar os meus conhecimentos para que aquele procedimento seja o mais perfeito possível. Inclusive, o enfermeiro é de suma importância numa sala de cirurgia. Sem dúvida, sem dúvida. E é uma coisa que ninguém sabe, né? Que por trás dos bastidores, de tudo o que é feito dentro do hospital, é controlado e muitas vezes comandado, né? E construído pelo enfermeiro. Como assim? Numa cirurgia, vamos dar esse Só para a exemplo. gente entender, né? Dentro de um centro cirúrgico. Aquele material todo que é utilizado durante uma cirurgia, que o médico utiliza, que o anestesista utiliza, que o instrumentador utiliza, todo aquele material foi preparado pela equipe de enfermagem. Contado, catalogado. Higienizado, esterilizado, comprado, verificado se está tudo certo, o carrinho do anestesista, a enfermagem que organiza, que confere, Carrinho de parada, o né? Que carrinho ele tem que estar ali. exatamente, o carrinho de emergência, a enfermagem que controla Desde tudo a hora isso, repõe, como que fala? paramentar o Paramentar o cirurgião. cirurgião, que ele lava a mão que a gente vê na série ali, Exatamente, faz assim, quem exatamente, vem é o enfermeiro, né? Para ele não se exato, contaminar, né? E é exato. super importante não fazer a contaminação e tal. E lá atrás, quem preparou, higienizou, esterilizou e separou todo o material, as caixas cirúrgicas, né, tudo aquilo, é a enfermagem que organiza e que prepara para que o procedimento seja feito. Então, se tiver errado, Se faltar uma compressa na hora da contagem depois da cirurgia, aquela que o pessoal vai, né? Compressa, né? Aquele que vai isso, colocando sangue ali, né? Enquanto a isso. cirurgia, né? Que a gente vê. A compressa, quando ela é utilizada, então a enfermagem tem que contar antes de começar a cirurgia, ela sabe quantas compressas tem ali e ela tem que ver quantas foram utilizadas e após a cirurgia, durante a cirurgia, ela vai contando quantas compressas estão sendo utilizadas. Se faltar uma, Ficou dentro do paciente. pode ter ficado dentro do paciente. Né? E no meio de um Exato, sangue daquilo lá, que deve ser uma loucura exato, para quem não é da saúde, exato. pode ficar lá dentro e E é perigosíssimo. isso que é legal do que aconteceu na minha trajetória, na minha caminhada profissional. Quando eu saí da faculdade, o que eu sabia é que eu não queria trabalhar em centro cirúrgico. De jeito nenhum. Não queria. Não queria, eu fui mal na faculdade, Traumatizou. foi a única matéria na faculdade que eu peguei exame. Eu não gosto de setor fechado, eu gosto de coisas, eu posso ir e vir, né? Por isso que eu gosto de urgência e emergência. E aí, meu primeiro emprego foi dentro do centro cirúrgico. Se formou centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Foi uma tortura para mim. Mas, por outro, eu fiquei 3 meses só. Mas, por outro lado, eu aprendi muito. Foi uma super pós-graduação em 3 meses, né? Foi.
Eu aprendi muito, porque quando eu saí do centro cirúrgico e fui para fora cuidar dos pacientes que iriam para a cirurgia e depois eles voltariam da cirurgia, eu sabia exatamente o que tinha sido feito com aquele paciente. Então, visualizar o instrumental, conhecer o nome das coisas, para que serve, em que momento aquilo foi usado, por que aquilo está sendo usado no Até na hora paciente. de te passar o caso, né? Falam coisas particulares do centro cirúrgico, você já tem uma visão melhor porque você Exatamente. vivenciou, né? Consigo enxergar melhor todo aquele quadro. Então, foi bom. Passou. Não quero voltar. Não vou dizer dessa água nunca beberei, mas não quero voltar para lá. Foi bom para aprender. E assim, como eu disse para você, a vida sempre foi me levando para os caminhos que eu pude sempre somar e, e aumentando cada vez mais o meu conhecimento para hoje poder atender os meus pacientes aqui no consultório com Uma visão muito mais. aberta, né? Você tem, né? Completamente. Eu consigo orientar esse paciente para onde ele tem que ir, que caminho que ele tem que seguir, porque os pacientes vêm muito perdidos. Não sabem que profissional procurar, que Muitas médico eu vezes já procuro. procurou tudo, né? Muitas vezes chega Já aqui desesperado, já procurou de tudo um pouco. chega aqui muito cansado. Eles Que vai num querem lugar, manda para outro, que manda para outro, e a pessoa acaba ficando sem um. sem uma referência, né? Porque não é tratado na integralidade, muitas vezes, né? Não é visto como um todo, vê só aquele dor pontual. Exato. E a gente já está indo para Exato. outro caminho, tá vendo? Já vou entrando no. É que hoje a medicina está tomando direções que, graças a Deus, os profissionais estão enxergando que o ser humano é um todo, ele não é parte. Né? Ele não é um braço, ele não é uma cabeça, ele não é uma perna, ele não é um intestino, ele não é um coração, ele é um todo. Tudo está interligado, né? Tudo tem ligação e principalmente ele é um ser humano espiritualizado. Nós não podemos separar corpo, mente e espírito. Isso já foi A comprovado. gente sabe que um problema, um burnout, uma síndrome do pânico, uma depressão, afeta o físico diretamente. Porque o mental está desequilibrado, né? Não só. E o mental desequilibrado, aí o espiritual também está, e o corpo vai dando pane, vai ficando doente, e as Desequilibra pessoas todo. não conseguem enxergar isso. E vão tratando os sintomas das partes do corpo e não vendo o corpo como um todo. Mas graças a Deus a medicina tá indo para o caminho, tá Na verdade, voltando, eu ia falar, tá tá voltando. retomando, que Exato, esse foi o primórdio, né? Se exato, pegar na Índia, no Oriente, né? Ali exatamente. já tem, né? As medicinas A milenares, né? medicina chinesa, a medicina ayurvédica, que sempre viram o ser humano como um todo e E agora não em nós, partes, né? e agora a medicina moderna está retomando conhecimentos. E muito legal isso, né? Ainda bem, porque fica muito mais difícil você identificar determinadas situações, mas acaba sendo mais fácil para você tratar a partir do momento que você identifica. E a própria cultura da população, das pessoas que procuram o serviço de saúde, eles não conseguem ver a medicina dessa maneira também. Porque estão muito acostumados, por muitos Sim, anos, irem no médico e no profissional médico, né? sim. E o médico tratar apenas o sintoma e aquele órgão, aquela parte do corpo. E a gente sabe que não é assim. Então, as pessoas, quando chegam no profissional da medicina integrativa, assim como eu, têm dificuldade de aceitar, apesar de elas serem carentes quanto a isso. Porque Ficam sempre quem surpresos, né? porque eles querem ser escutados, ouvidos. Eles querem que o profissional, Examinados de verdade, exato, né? que o profissional toque, sinta, entenda a dor dele. O, o, o paciente ele chega, né? O cliente ele chega, ele quer uma solução um pouco mais rápida. Então ele nem todos têm essa facilidade de se entregar no primeiro momento, mas É resistência, né? conforme vai passando o tempo, a gente vai
vai mostrando para ele que ele precisa liberar essa carga que ele está carregando durante muito tempo. E que muitas vezes é o que está causando o problema dele. Gente, eu quero falar para vocês, eu quero agradecer aqui a Nani Arteira. A Nani Arteira, ela trabalha com material reciclável. Ela que faz os meus cadernos de anotação. Ela tem a página dela no Instagram. Eu vou deixar, é arroba... Nani Arteira. Não, não é Nani Arteira. Você vai encontrar como Nani Arteira, mas o arroba dela eu vou deixar anotado aqui na telinha para vocês. E ela faz caixas de presentes. Gente, é um trabalho muito, muito bonito, vale a pena. Nani Arteira, muito obrigada pelo presente do meu caderno de anotação. E até com lacinho, viu, gente? Bem bonito. Mas vamos lá. E depois de tudo isso, né, toda essa trajetória, eu não vou nem falar mais detalhes, porque tem o livro, mas eu sei de vários lugares que você passou trabalhando, várias histórias, senão aí tem podcast para 6, 7 horas aí. Além de tudo, além do podcast, além do seu consultório, você também ministra curso. Sim. Curso online. Como que É, funciona? Para o pessoal entender quem é da área da saúde, né? E está interessado, já te segue aí, ou quem não segue, comece a seguir, né? é mais uma atribuição do enfermeiro, poder ensinar, poder dar aula. Já dei aula em universidade, já dei aula em curso técnico e eu sempre tive essa necessidade de ensinar. Eu O gosto de ensinar. transbordo, né? Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Então, quando eu aprendi a ozonoterapia e eu estudei por muito tempo, eu achava que eu não podia guardar isso só para mim. Eu tinha que dividir isso com os profissionais, para eles aprenderem e poderem seguir e levar cada vez mais qualidade de vida para as pessoas, porque a ozonoterapia é um tratamento extremamente seguro, é um tratamento com mínimos efeitos colaterais. Super atualizado, né? Todo dia está saindo Sempre, todo dia a gente está estudando, porque sempre tem uma coisinha nova sobre a ozonoterapia, sobre um benefício novo da ozonoterapia, bastante coisa, né? Saindo. bastante. E eu queria multiplicar isso, levar para os profissionais da saúde, mesmo porque é uma maneira de você poder empreender. Chega uma hora na vida da gente que a gente cansa de dar plantão, de você viver em hospital, ficar dando plantão, não ter mais contato com família, não participar mais de festas. Tá todo mundo num churrasco num domingo de sol e você tá onde? Dentro do hospital. Natal, Ano Novo, Exato. Carnaval. Chega uma hora que cansa. Logo que eu me formei, eu amava essa vida. Eu era rato de hospital. Eu adorava ficar dentro do hospital, eu gostava. Tinha um Eu plantãozinho, gosto, tava lá. tava. Eu gosto do cheiro do Esse eu hospital. sei bem. Mas chega uma hora que cansa. E aí você quer ter uma vida um pouco, já com mais de 50 anos, você quer um pouco mais de tranquilidade, você quer atender os pacientes no seu tempo, da sua maneira, da maneira que você acredita que o paciente tem que ser atendido, respeitado, e que ele tem que ter o tempo dele. Ele quer falar e você tem que ter esse tempo. E você trabalhando para outras pessoas, você tem que fazer o tempo em que a empresa te exige. Então eu decidi empreender e poder fazer isso pelo paciente. E por mim, Claro. né? Que é o mais importante também, porque eu preciso ver o meu bem-estar, eu preciso trabalhar feliz. E aí, querendo ensinar as pessoas, para que as pessoas também tenham qualidade de vida, eu decidi montar um curso de ozonioterapia e de estomaterapia para ensinar as pessoas a cuidarem, os enfermeiros, a cuidarem de feridas. Ah, estomaterapia, não tem nada a ver com estômago. Não, Que não. a grande maioria pergunta se cuida de estômago, ah, tô com uma queimação. Não tem nada a ver com estômago. Não, Só para o pessoal estomaterapia. entender, né? Estomaterapia, o nosso leãozinho, ele tem, se você observar aqui, todo mundo acha ele meio estranho, mas se você Mostra para observar, a câmera ali ele, que dá para entender legal o é o que Lion. faz a estomaterapia, né?
O Lion, ele tem uma ferida, é o que... Ai, como que fala que ele é o símbolo da estomaterapia? Sim, Ele tem uma ferida no pezinho. mascote. Isso, mascote, isso mesmo. Ele tem uma ferida no pezinho, então a estomaterapia cuida de feridas, é um enfermeiro especialista em feridas, em tratamento de feridas. Ostomias, então ele tem aqui uma ostomia, como se fosse aquela bolsinha de colostomia, ileostomia, jejunostomia, cistostomia, traqueostomia, todas essas ostomias o estomaterapeuta cuida. E por que do pipi? O pipi, porque o estomaterapeuta também cuida e trata incontinência urinária e anal. E aqui no consultório, a minha vertente que mais eu trabalho são as feridas. Então, essa é a profissão estomaterapeuta, que é uma profissão única e exclusiva do enfermeiro. Nenhum outro profissional da saúde faz essa especialização. A gente tem também o enfermeiro dermatologista, que é um enfermeiro que também cuida muito das questões de pele. Então, ele também, Doenças de pele doenças de mesmo, né? pele, e também cuida de feridas. E também tem o podiatra, né? Que Podiatra. é outro que é bem próximo ali, porque você vai no médico, voltando para medicina, fazendo um comparativo, tá com machucado, vai no dermatologista, tá com a encravada, vai no dermatologista, tá com... Na enfermagem existe essa subdivisão em especialidades, né? Sim, o podiatra, ele também é uma especialização da enfermagem, onde ele cuida de pés diabéticos, principalmente diabéticos, mas ele trata de unhas com unicomicose, aquela micose de unhas encravadas, então tudo que se refere ao pé do paciente, esse profissional ele trata e cuida. Tá? Então, se você precisa, tá com a unha encravada, tá com onicomicose, tem pé de Charcot, que é uma consequência de um paciente diabético, que a gente chama do pezinho diabético, procure um podiatra. Esse podiatra, você não precisa ir ao médico, que o médico às vezes nem sabe que existe Sim. essa profissão, assim como tem Acabam médico. indo num podólogo, né? Sim, que também é uma profissão extremamente importante, mas assim Com as como, suas limitações. sim, com as limitações. E nem sempre o podólogo ele é um enfermeiro, né? É, alguns médicos também não sabem que o enfermeiro é estomaterapeuta. O que, que é estomaterapia? O que, Você que já teve faz essa. isso? Já tive essa experiência do médico perguntar o que é isso e aí explicar para ele. Então, se você precisa de um profissional, de um enfermeiro que você está com uma ferida, precisa tratar essa ferida, você não precisa ir ao médico primeiro, você tem que ir, porque precisa reconhecer o que está causando aquela ferida. Pode ser um problema vascular, pode estar com infecção, e aí para medicar, para antibiótico, essas coisas, só o médico. Mas procure um enfermeiro especialista em feridas, que ele já vai adiantar o trabalho, assim, vai ser meio caminho andado, você Você não vai mesmo perder acaba tempo. indicando para o médico, né? Ó, isso aqui eu estou verificando é alguma coisa vascular, falando assim a grosso modo, bem leigamente. Você muitas vezes encaminha para a pessoa ir no vascular, até com uma cartinha, né? Explicando o Exatamente, que você já viu antes, né? exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com equipe multidisciplinar, porque a gente acaba atendendo o paciente como um todo mesmo, e a gente amarra todas as condições desse paciente receber todo o tratamento que ele E a precisa. melhora é muito mais rápida, né? Sem dúvida, vai reduzir pela metade do tempo o tratamento. E a ozonioterapia veio para acrescentar as minhas outras duas especializações, que a primeira é cardiologia e a estomaterapia. A ozonioterapia veio para acrescentar, porque a ozonioterapia, por ter ação anti-inflamatória, analgésica, por matar fungos, bactérias e vírus, ajuda muito a acelerar o processo de cicatrização de uma E ferida. não é medicamento.
e não é medicamento. Mas existem doses corretas a serem utilizadas. Então, eu sabia que eu precisava transferir esse conhecimento para outros profissionais. Foi aí que eu decidi montar um curso online com todo o meu conhecimento e Cada dia está esse acrescentando mais alguma coisinha ali, né, no curso, porque é você não para de ele estudar, você não para de não, ir em congresso, atualizando. exatamente. E ele é tanto teórico quanto prático. Então a pessoa vai ter essa possibilidade de aprender das duas maneiras, não só na teoria, mas também na prática. É, porque o seu foi uma especialização, aí você fez mais cursos de ozonioterapia, eu vejo que você lê muito, está sempre atualizada nos tratados mundiais aí, né? Está sempre vendo, sempre atualizando, então isso é super importante, né? Não é um ensinamento raso, né? Você está Não. sempre indo fundo É nisso aí. mesmo porque quem quer trabalhar na área da saúde não pode Não dá parar de para trabalhar. brincar, não dá para errar a Não, não, receita e fazer outro bolo. não, não dá. Você tem que estar se atualizando o tempo todo, né? E onde que o pessoal encontra isso? É, pelo Instagram? Como que funciona para encontrar? No, Você tem os e-books também, né? sim, tem e-book de bag de ozônio e e-book de tratamento de feridas, que é um bônus que quem compra o curso de ozonioterapia na medicina integrativa, que vai ter com tratamento de feridas e sem tratamento de feridas. Mas quem é enfermeiro, profissional da saúde que queira fazer ozonioterapia, eu indico, oriento que faça o curso aprendendo a tratar feridas, porque assim, como o ozônio ajuda na cicatrização, acelera esse processo de cicatrização, todo ozonioterapeuta em algum momento vai receber um paciente com uma ferida. E aí ele não vai saber o que fazer. Ele vai ter que mandar para outro profissional que seja enfermeiro e que trate daquela ferida. Então é sempre bom conhecer, porque pelo menos você consegue identificar aquela ferida e encaminhar para o profissional na hora certa e o profissional certo para tratar aquela ferida. E as pessoas encontram, se entrarem no meu Instagram, é @FlaviaAmbroise, clicar lá na bio do Instagram, vai encontrar o link para poder fazer o curso pela Hotmart. Legal. Então na Hotmart também tem, se Sim, pesquisar pela sua página. E o que o pessoal pode esperar agora para os próximos episódios, né? Porque eu sei que já tem bastante convidado aí, já programado. São só enfermeiros? Como que vai ser a dinâmica desse programa daqui para frente? o nosso objetivo são programas 2 vezes ao mês com profissionais de saúde, sendo o maior número de enfermeiros. E a próxima convidada vai ser uma enfermeira, gente, que eu estou ansiosa para entrevistá-la. E quem vai entrevistar sou eu. E ela vai ser a minha entrevistada com muita honra. É um prazer enorme poder receber essa convidada, mas o nome eu ainda não vou revelar, não. Mais para frente, logo, logo, vocês vão ficar sabendo. Mas que vai valer a pena, vai. Então, você, mamãe, que vai amamentar, que vai ter o seu bebê, ou está pensando em ter o seu bebê, e está com medo de algumas situações na gestação, no pós-parto ou durante o parto, não perca essa entrevista aqui no podcast Circo, que vai ser muito promissor e você vai poder tirar muitas dúvidas e medos, tirar os terrores, né, o que assombra as futuras mamães aí na maternidade, E se certo? você não é mãe, não é pai, mas tem aquele casal de amigo, pais de primeira viagem, ou pais de Verdade. segunda viagem, muitas vezes, e, meu, já dá um toque, já salva aí, já encaminha, porque vai ser importante ter dica bem bacana para todo É mundo aí, mesmo né? porque ela não vai falar só de assuntos sobre mulheres, não. O assunto Sim, também vai ser a função do homem nessa história toda, que é extremamente é muito importante. legal até o homem participar, mesmo que seja uma função
algumas questões só da mulher, mas o homem está junto até para ajudar na hora de falar, não, lembra que ela falou, é de tal jeito. É bacana isso, né? A parceria. Porque eu tenho certeza que os papais também têm medo, Sim, né? Eu tenho certeza, a gente não é papais de gente, mas a gente tem amigos e familiares que somos são tios, pais, né? e a gente viu o desespero deles A quando veio o cada primeiro nenê que bebê. nasce vem um desespero novo, né? Lógico que A no gente sempre terceiro, vê. quarto filho A gente já. vê a cada casal que tem um filho, a gente vê a mesma coisa se repetindo. É muito Exatamente. interessante. E os medos são os mesmos, né? Então não percam, em fevereiro, esse segundo episódio do Podcast Circo. E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Quero que você que está aí desse lado esteja aqui comigo e podendo distribuir esse conhecimento para o maior número de pessoas, para que as pessoas comecem a entender como funciona a saúde e quais os profissionais você pode procurar sem mesmo antes você passar com o médico, certo? Porque o médico não precisa encaminhar você para ir ao profissional correto a ser tratado. Então fique aqui com a gente, você vai poder aprender muito. Muito obrigada e até o próximo episódio. Não esqueçam, siga, curta, compartilhe, se inscreva no canal dela, que vai ter muita coisa legal. Eu fico por aqui dessa vez. Minha participação se encerra. Estarei a partir de agora por trás das câmeras, como sempre, com você. Muito boa Verdade. sorte, meu amor. Se não fosse ele, eu não sei o que eu faria, porque eu esqueço sempre de fazer esses marketings aí, de falar que eu tenho a página no Instagram, que é @FlaviaAmbroise, tenho no YouTube. Facebook, Mas você lembra do nome do YouTube? Flávia Imbroise. Tudo Flávia Imbroise. Flávia Imbroise. Vocês podem me encontrar no YouTube, no Instagram e no Facebook. No Threads, no TikTok, Até em no todas as TikTok. plataformas. A gente está atualizando devagar, porque é muita coisa, tem muita gente, nem sempre dá para atualizar em todas, né? Mas vocês podem ter certeza, no YouTube vocês vão ter o podcast Circo. Certo? Fiquem com Deus. Deus acompanhe vocês de onde vocês estiverem. E até o próximo episódio. Um beijo!